Boa noite, irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado comigo. Temos estudado também no Fortinário, eu quero compartilhar com os irmãos. Então, eu convido a todos a abrir as suas Bíblias, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Ele diz: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. Vamos estar orando mais uma vez? Deus Santo e Pai Eterno, Tu és o grande Deus, Deus que está acima de tudo e acima de todos, e a tudo governa, Senhor, conforme a Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, por podermos estarmos aqui reunidos, o qual estamos para cultuar o Senhor. Louvamos a Ti, fizemos nossas orações, e agora, ó Pai, mais uma vez rogamos que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, porque a Tua palavra é fiel, Senhor. O pregador é fraco, o pregador é falho, mas o Teu Santo Espírito faz a obra, por isso rogamos a Ele que possa ministrar no coração de cada um. Tudo confiamos em Teu nome. Amém. Bom, uma pequena introdução aqui. Esta eu creio que quase todos os irmãos sabem, é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, pelo menos a que nós temos registrada. Ele escreve essa carta direcionada a Timóteo. Ela é diferente das demais cartas que Paulo escreveu. A maioria direcionada a uma igreja específica ou uma região. Mas aqui Paulo ele escreve a Timóteo. Paulo ele está preso nessa ocasião aqui. E essa prisão é completamente diferente das demais que Paulo passou. Por causa no dia 17 de julho de 64, o imperador maníaco, o imperador Nero, um homem que era, podemos falar, doente, ele coloca fogo em Roma, no dia 17 de julho. E dos 14 bairros que tinha em Roma, 10 foram consumidos pelo fogo. E ele assiste tudo. Sobra somente 4 bairros. Foram quase 7 dias de fogo. E ele joga a culpa nos cristãos, pois dos 14 sobra só 4 bairros, o qual era povoado por maior parte de cristãos. Então ele joga a culpa nos cristãos.
E Paulo, sendo um dos líderes dos cristãos aqui da época, caiu sobre ele a culpa. Paulo, ele só não morreu crucificado porque ele era um romano. Caso contrário, ele seria morto crucificado. Mas agora ele está preso. E ele sabe que a sua morte está prestes, pois ele foi condenado à morte. Então a preocupação de Paulo aqui é com a sua morte. Seria isso? Não. Isso é o que mais admira em Paulo, sabendo que a qualquer momento ele seria morto. A sua preocupação é com Timóteo e a igreja qual ele liderava em Éfeso. Paulo ele está preocupado com Timóteo. E essa carta direcionada a Timóteo mostra a sua preocupação com ele. Então, tendo isso em mente, ele fala: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, ele precisa morrer aqui, ele sendo perseguido. Timóteo, vendo tudo isso, e Timóteo já viu vários cristãos morrer. Paulo, preocupado com ele fala: Timóteo, você vai encontrar força somente em Cristo Jesus. É na graça que há em Cristo Jesus. Não é na sua força, no seu braço, não é no seu intelecto, quanto você sabe de teologia, de doutrina. Não. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo ele não amacia aqui para Timóteo, ele não fala: Timóteo, eu estou aqui para morrer, mas não preocupa assim não, que talvez você não vá morrer. Não. Timóteo sabia da realidade. E Paulo não vem amaciar, mas ele fala: Timóteo, as coisas são difíceis. Nós estamos sendo perseguidos. Você também pode ter o mesmo destino que eu, mas fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Diante de toda a perseguição, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. No próximo capítulo ele fala que todo aquele que quiser viver uma vida piedosa vai passar por grande perseguição. Sim. E isso que nós temos que ter em mente. Nós podemos agradecer a Deus porque nós não sofremos a mesma perseguição que eles sofrem aqui, mas cada dia que passa a correia vai apertar mais. De maneira indireta nós somos perseguidos. Nós somos falsamente acusados, como Paulo foi aqui, acusado de ser homofóbico e entre outras coisas. Mas nós pregamos o amor. Nós não concordamos com as práticas que eles vivem. Mas nós vamos ser cada vez mais perseguidos e falsamente acusados. E nós devemos fazer como Paulo diz a Timóteo: fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, irmãos. Jamais confiar em nossa força, jamais confiar em nosso intelecto, jamais confiar em qualquer outra coisa, a não ser na graça que há em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa oração constante, que Ele derrama graça em nós, para nós continuar firmes. No capítulo anterior, ele falou que muitos e todos da raça abandonou ele. Mas ele fala: Timóteo, se você não quiser abandonar a mim e o evangelho, fortifique-se na graça, irmãos. Nós devemos constantemente rogar a Deus que derrame graça, que faça nossos pés firmes como uma rocha, para não desanimar, para não desviar, não fazer como Demas, que ele vai falar mais adiante, amar o presente século. Mas somente Cristo é capaz de fazer nós firmes. E ele continua falando: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo, preocupado aqui com Timóteo, nesse momento ele está, podemos falar, passando a tocha adiante, passando o bastão adiante nas mãos de Timóteo. E isso, irmãos, que nós devemos fazer como igreja, preocupar com a próxima geração que vai vir. Essa é a única preocupação que Paulo tinha aqui. Não era com a sua vida, mas sim como Timóteo ia permanecer, como a igreja em Éfeso ia permanecer. Então ele fala: aquilo que você me ouviu dizer, na presença de várias pessoas fiéis, tementes a Deus, na presença de muitas testemunhas, essa palavra que você recebeu de mim, ensine também a outros, capacite também a outros.
Eu estou passando a tocha na sua mão, ela está acesa, ela não apagou. E você passe também adiante, não deixe a chama, não deixe a tocha apagar. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Certo comentarista, ele diz, William Berkeley, para citar o nome dele, ele fala: todo cristão deve ser em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Ele não só recebe a palavra, ele não só recebe a fé, mas ele deve também transmitir a outros. Não tem nada, irmãos, que eu vejo tão triste quando nós chegamos numa congregação e nós vemos que ali tem 6 pessoas, 10 pessoas, e tudo já é idoso, e às vezes somente uma pessoa para dirigir, um só somente que prega. Se esse irmão fica doente, não tem culto. Eles falhou. Eles não fez o que Paulo fez aqui com Timóteo e com vários outros. Eles não preparou a próxima geração. Eles não pregou o evangelho, não houve conversões ali naquele momento, e nem para os filhos deles. E aquela igreja já está prestes a morrer, irmãos. Isso é triste, isso é lamentável. Nós devemos capacitar a outros, nós devemos ensinar a outros, preparar servos de Deus, tementes a Deus. E não somente isso, ele fala na versão NVT, ensine pessoas de confianças. Essas pessoas não nascem sozinhas. As pessoas que vão receber a tocha acesa, elas devem ser preparadas, elas devem ser moldadas, para que assim elas também ensinem a outros. Essa geração passe e a chama mantenha acesa, aquela igreja continua crescendo, perseverando. Nós podemos pegar o próprio exemplo aqui de Timóteo, aquilo que ele aprendeu da sua avó Lloyd. A sua avó Lloyd ensinou a sua mãe Eunice, a sua mãe Eunice ensinou a ele Timóteo, e Paulo cooperou para moldar o caráter e a fé de Timóteo. Isso é o básico do evangelho, irmãos. Isso é o que nós devemos fazer. E não somente isso, mas ele fala, e devemos preparar pessoas que sejam fiéis. Às vezes nós falhamos, às vezes para motivar um irmão que está oscilando, que está querendo estar em cima do muro, e nós falamos, não, vamos dar um ministério a ele, vamos pôr ele para fazer alguma coisa. Não. Essas pessoas devem ser pessoas que já estão formadas. O ministério é sério. Tudo que nós vamos fazer para Deus é sério. Se nós pegarmos Atos, capítulo 3, Atos 6, versículo 1 a 3, nós vemos até para servir as viúvas de fala grega. Como que os discípulos pensaram nisso? Homens fiéis a Deus e de bons testemunhos. Para um serviço básico, né? Para falar nos dias de hoje, para dar a cesta básica para aqueles que necessitam. Homens de bons testemunhos e fiéis a Deus. Para todo o serviço, irmãos, que for ser feito, deve ser homens de confiança, mulheres de confianças e temente a Deus. Nós devemos pensar seriamente isso. Então, nós devemos preparar eles. Chame os jovens para perto, discipule eles, capacite, ensina as crianças desde o básico, desde o beabá do evangelho, como orar, como ler a Bíblia, como meditar. Então elas vão crescendo, entrega a sua vida a Deus, você vê, ela tem vocação para isso, ele tem vocação para aquilo, ele tem vocação para ensinar. Chame para perto, mostre como preparar um sermão. Não simplesmente coloque na escala, não. Ensine, capacite. Mostre a eles o dom. Você tem o dom de pastorear. Chegue perto de um presbítero, acompanha ele naquilo que ele vai fazer. E ele vai te mostrar como ele pastoreia, como que ele visita. Seria melhor esse dom de pastorear nesse sentido. Como que ele visita, como que ele aconselha cada irmão e cada jovem. É isso, irmãos. A tocha deve ser passada acesa, de geração a geração, a homens fiéis. E ele mostra isso para
como deve ser feito com seriedade, trazendo 3 ilustrações. Ele vai falar que todo serviço, todo ministério deve ser feito como um soldado, no sentido do foco que o soldado tem. Ele vai falar da disciplina também que um atleta tem. E depois ele vai falar do agricultor, com o sentido do trabalho pesado. Tudo para mostrar uma só mensagem. O serviço feito a Deus deve ser feito com toda a dedicação, com todo o empenho e com toda a seriedade. Então ele fala: suporte comigo os meus sofrimentos, versículo 3, como um bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Como nós falamos, Paulo ele chama Timóteo para a batalha, e ele mostra que é uma batalha árdua, que é uma batalha difícil, ele não amacia. Ele mostra que como o soldado tem dificuldades, como o soldado sofre, qualquer cristão, qualquer ministro de Deus vai sofrer aqui. E ele fala: mas Timóteo, não desanime, como um bom soldado de Cristo, suporte todo o sofrimento. Nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil. Nós sabemos muito bem como eram os soldados romanos da época. A imagem deles, de quase 2000 anos atrás, ainda está na nossa memória. Nós vemos em filmes, nós vemos em livros, e nós sabemos como eles eram pessoas fortes, pessoas brutas, e pessoas que eram focadas. Os soldados, eles deixavam toda a sua família, eles deixavam toda a sua vida civil para servir a sua pátria, para servir alguém que o alistou, um homem. Mas nós, irmãos, não estamos servindo uma pátria qualquer e um homem qualquer. Nós estamos servindo ao nosso Deus, ao nosso Rei, o Rei que sofreu por nós, o Rei que padeceu por nós. Então nós devemos ter esse mesmo foco e ainda mais para servir o nosso Rei Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver, essa palavra aqui quer dizer, nenhum soldado se deixa embaraçar por qualquer coisa da vida aqui. O código de ética dos romanos da época dizia: proibimos qualquer homem que se arrole em qualquer coisa da vida civil, que eles sejam completamente comprometidos com as suas ocupações. Eles deixavam tudo para servir o seu comandante. Aqui ele não está falando que nós devemos deixar nossa família, nosso serviço, para servir a Cristo. Na vida cristã não existe uma dicotomia. Aqui eu sou cristão, debaixo desse templo, mas aqui, no meu serviço, eu sou um trabalhador qualquer. Não. Nós estamos aqui nesse mundo e onde quer que nós estejamos, nós devemos servir a Deus com toda a dedicação. Nós não devemos abandonar nossa família, mas ser um cristão idôneo no nosso lar. Ser um cristão idôneo e focado no nosso serviço. É isso que Paulo ele está falando aqui. Você não vai deixar a sua casa, ao contrário, você vai servir a Deus na sua casa. O primeiro lugar que você vai passar essa tocha acesa que você está recebendo é na sua casa. O seu ministério, homem, é no seu lar. Esse é o seu maior ministério. O seu ministério, mulher, é também no seu lar, na sua casa. As primeiras pessoas que você deve evangelizar é a sua família. É isso que Paulo está falando aqui. Seja focado na sua casa, no seu lar. Sirva a Deus no seu lar. Faça o devocional com seus filhos. Isso é sério, irmãos. Evangelize seus filhos. A mídia, o sistema, a política, eles trabalham sem cansar, querendo conquistar o seu filho. Eles ficam o dia todo na escola, aprendendo aquilo que nós rogamos a Deus, tenha misericórdia deles. Aquilo que segundo esse mundo é certo, e que muitas das vezes não é certo, segundo a palavra de Deus. Então se esforce para conquistar o coração do seu filho, a mente do seu filho. Seja focado. Todo o ministério que você tem aqui também, leve a sério. Irmãs que trabalham no ministério infantil, seja focado nisso.
Ensine essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. Passe a tocha a eles. Ela tem que permanecer acesa, ela não pode apagar na nossa geração aqui. Isso é sério. Interceda constantemente, presbíteros, por cada membro aqui e líderes. Interceda constantemente pelos seus filhos e por aqueles que você discipula e evangeliza. Quem vai fazer toda a obra é o Espírito Santo. O nosso desejo é agradar aquele que nos alistou, que é Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por nós. E onde quer que nós estejamos, nós devemos ser focados. No seu trabalho, dê um bom testemunho lá. Seu testemunho pode falar a eles. Evangelize aqueles que trabalham com você. E o seu foco é agradar a Deus. Se no seu serviço você desagrada a Deus, esse serviço talvez não é para você. Eu lembro de um filme que chama Corajosos. E desde o início do filme tem um rapaz que chama Martins, ele passa dificuldade para sustentar a sua família. E quando ele consegue um emprego, ele trabalha bem e ele é observado. Então o seu gerente, o seu patrão chama ele para perto, chama ele na sua sala e fala: nós estamos satisfeitos com você aqui, Martins. E nós queremos dar a você uma promoção. Você agora vai ser gerente. Mas para isso, você vai ser testado. Você vai ficar uma semana em teste. E nessa semana você vai receber um caminhão com 20 caixas. Só que você vai registrar aqui que recebeu somente 19. Você topa fazer isso? Nessa hora ele recebe um banho de água fria. Porque ele é cristão. Ele fala: eu não posso fazer isso. Eu não posso mentir, eu não posso omitir, não posso registrar em um registro que eu recebi aquilo que eu não recebi, ou a mais que ou a menos que eu recebi. E então eles ficam satisfeitos com ele, promove a ele, tamanha fidelidade dele. Nós devemos ser fiel ao nosso Deus, onde nós trabalhamos. O nosso foco é Deus. O irmão Vandercy, ele conta um exemplo. Quando ele perde o seu emprego, pouco depois ele consegue encontrar um que ele ia ganhar muito mais. Mas o seu horário de serviço ia tirar ele de quase todas as reuniões. E ele fala: isso não é bom. E ele nega essa oportunidade. Porque o foco dele é agradar a Deus. É isso que nós devemos ter em mente, irmãos. Nosso foco deve ser agradar a Deus. Onde nós estiver, nosso lar, nossa casa, nosso serviço, em tudo, nós somos um soldado de Cristo. Agora ele usa o exemplo do atleta, versículo 5, mostrando a disciplina e a dedicação que um atleta tem. Ele fala: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós sabemos que as Olimpíadas veio da Grécia. Eles sempre, tanto os gregos quanto os romanos, sempre levou a sério as competições. Os atletas, eles eram tidos aqui como super-heróis. Tamanha era a admiração que eles tinham neles. E isso era tão sério que cada atleta, quando ele ia competir, ele prestava um juramento a Zeus. E nesse juramento eles falavam: eu treinei por no mínimo 10 meses. E não somente isso, eles juravam: eu vou competir de acordo com as regras. Se eles não competissem de acordo com as regras, eles sofriam punições tão sérias, a ponto de ser açoitados. E seu nome ia perpetuar como um atleta ruim. Ele seria um exemplo negativo. E isso era tão sério que até mesmo os juízes ofereciam um sacrifício a Zeus, mostrando e jurando que eles iam ser fiel, que eles iam aplicar cada regra. Eles não iam agir com imparcialidade, não. Não iam usar 2 pesos e 2 medidas. E hoje não é diferente. Todo atleta que tem sucesso na carreira que nós vemos aí, são atletas que têm disciplina. Quantos exemplos de atletas que nós vimos no futebol mesmo, que não foi tão longe quanto poderia ir por não ter disciplina. O exemplo do Adriano mesmo, poderia ser outro fenômeno.
por falta de disciplina, ele não foi, ainda conseguiu levantar seu nome. Nós podemos pegar o exemplo do Anderson Silva, é um atleta dedicado agora, vendo a biografia dele, vendo o filme dele, lá mostra o quanto ele era dedicado, quanto ele treinava pesado, até mesmo a sua alimentação e o seu sono era controlado. Por isso que ele teve tanto sucesso por quase uma década. E na vida cristã não é diferente. Essas pessoas são disciplinadas na vida comum aí. Quanto mais nós devemos ser na vida cristã. Se nós queremos manter a tocha acesa, se nós queremos servir o nosso Deus, nós devemos ser disciplinados, nós devemos ser focados, nós devemos ser dedicados, irmãos. Sim, vai ter dias em que nós não queremos orar. Nós estamos cansados, eu trabalhei o dia todo, trabalhei pesado, fiz hora extra, mas eu chego em casa, eu só quero dormir, mas eu sou disciplinado, eu vou orar, e eu consigo, você consegue. Se precisasse ficar mais 10, 15 minutos no seu serviço, você ia ficar. E nós devemos. Vai ter dia que você não quer fazer estudo porque você está cansado, você trabalhou muito. Mas você vai, você faz porque você é disciplinado, porque você serve a um Deus zeloso. A vida é difícil, as coisas são difíceis. A vida é corrida, mas nós devemos ter disciplina. Você trabalhou o dia todo, mas você veio aqui, você veio escutar a palavra de Deus mesmo cansado, porque você é disciplinado, porque você serve a Deus, você é um atleta de Cristo. Vai ter dia que você às vezes não quer juntar sua família em volta da mesa, porque você quer rapidamente dormir, mas você junta, você é disciplinado, irmãos. Nós devemos ter essa disciplina aqui. É isso que Paulo está mostrando. No fim da sua vida, ele está prestes a morrer. Nós vemos o tamanho foco dele, que ele está preocupado com Timóteo. No capítulo anterior, ele fala que ele ora constantemente por Timóteo, mesmo prestes à morte, porque ele é disciplinado, ele é dedicado. Ele escreve uma carta que foi canonizada, que se tornou a palavra de Deus, porque ele era uma pessoa disciplinada. Nós devemos ser disciplinados. Nós devemos tomar cuidado com os entretenimentos, para isso não tirar o nosso foco, para isso não desviar nosso olhar de Cristo. Você tem que dar um estudo amanhã, você tem que pregar amanhã. Então, cuidado com a TV, afaste dela, para você não deixar de estudar porque você ficou assistindo TV ou série. Nós conseguimos facilmente virar uma noite, uma madrugada assistindo série, mas dificilmente nós conseguimos ficar esse tempo lendo a Bíblia. Cadê a nossa disciplina, irmãos? Cadê a nossa preocupação com a próxima geração e com a nossa família e com a nossa congregação e com o nosso Deus? Cuidado, isso pode atrapalhar a nossa carreira. Como um atleta tira tudo e se afasta de tudo, se ele quer ter sucesso, nós devemos fazer a mesma coisa, afastar de tudo que atrapalhe. Se isso atrapalha você, afaste-se disso, afaste-se. Seja disciplinado. E agora ele fala do versículo 6, usando outro exemplo, o lavrador que trabalha arduamente, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ele usa o lavrador aqui para mostrar o trabalho árduo de um lavrador. O sol escaldante dessa região, Roma, Grécia, Judéia, os lavradores eles tinham marcas na pele por causa do sol, eles tinham calos na mão por causa da enxada e por arrancar coisas com as mãos. Ele trabalhava arduamente. Paulo ele quer mostrar o lavrador aqui que trabalha arduamente, irmãos. É isso que nós devemos fazer, nós devemos ralar. Todo o ministério que você tem, que você serve a Deus, você deve ralar, dedicando a Deus. Como eu falei, se você é uma professora que cuida das crianças, você não está lá justamente para tirar a criança do salão, para ela não atrapalhar a reunião e tirar o foco das pessoas, não. Você está lá para ensinar as crianças. Então você deve ralar estudando. O entretenimento que nós falamos não deve atrapalhar você. Nada deve tirar o seu foco. Estude a palavra, rale.
e fala às crianças de maneira que elas vão entender na linguagem delas, para que elas possam entender o evangelho, achar guarida no coração dela. Se você é um ministro da palavra de Deus, que você prega a palavra de Deus, você deve ter ralado estudando a palavra de Deus. Você jamais deve subir ao púlpito se não tiver passado horas e horas estudando e orando. O ministério é sério. Se o seu dom é aconselhar, busque trazer palavras sábias à pessoa. Pense, medite e ore por aquelas pessoas que você vai aconselhar. Ore por cada pessoa que você aconselha. Ore por cada membro da sua igreja. Ore pelos seus filhos. Rale estudando a palavra de Deus para ministrar eles o seu devocional na linguagem deles, à medida que essas crianças e sua esposa precisam. E ore constantemente. Todo o trabalho deve ser feito ralando. Se você é o pregador do evangelho, rale também para levar o evangelho de modo que eles vão entender. Lembro de um irmão citando o exemplo do nosso irmão Mário, quando ele estava evangelizando o Júnior, ele ralava, não só estudando, mas ele ia de bicicleta atravessando a cidade para pregar o evangelho para o Júnior. E eles eram tão ousados que quando eles viam o Mário, eles corriam para sua casa. O Mário ficava lá batendo na porta. E eles não saíam. O Mário ia embora. Semana depois ele voltava. Mesma coisa. Outra semana, até que caiu a ficha, eles falaram assim, esse rapaz ele não é bobo. Ele está vindo aqui bater na nossa porta e ele sabe que nós escondemos. Então ele tem algo bom para nos falar. Ele está interessado em nós. Vamos ouvir o evangelho. E ele ouviu o evangelho, ele converteu, e nós sabemos o bom testemunho que o Júnior tem dado à sua igreja e toda aquela região. Porque o Mário ralou constantemente, semana após semana, estudando e andando e suando para pregar o evangelho. E ele fala, o lavrador ele deve ser o primeiro a participar dos frutos dessa colheita. Quem foi o primeiro a participar da colheita? Foi o Mário, quando o Júnior converteu. Irmãos, não tem nada que pague a alegria de quando você vê o evangelho sendo anunciado, a semente sendo lançada, ela voltando. Não tem nada que pague a alegria de um pai quando ele vê o seu filho convertido a Deus, servindo ativo a Deus. Ele é o primeiro a participar daquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou. Não tem nada que pague. Quando você vê aquela pessoa que você aconselhou, que estava com dificuldade talvez no casamento, talvez estava à espera de um milagre para continuar, e você aconselhou, você intercedeu, você acompanhou, e agora você vê aqueles casais firmes e fortes, honrando a aliança que eles fez diante de Deus, irmãos. Não tem nada que pague. Não tem nada que pague esse trabalho árduo. Não tem nada que pague. Você trabalha arduamente, você vai ser o primeiro a participar dos frutos dessa colheita. A avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, Paulo, todos participaram do fruto dessa colheita. Nós vamos colher aquilo que nós plantar. Você trabalha arduamente, você vai ter uma boa colheita. Se você não evangeliza seus filhos, se você não trabalha ativamente na igreja, não espere ter uma boa colheita, não. Essas igrejas que nós citamos exemplo, às vezes até do nosso meio, que está fraca na fé, não trabalhou arduamente. Por isso que ele fala, reflita no que eu estou dizendo. Medite nisso, que Deus vai dar a você entendimento. Nós podemos tirar outra aplicação aqui. Quando ele fala reflita, ele está falando em outras palavras, medite naquilo que eu estou dizendo. Tudo aquilo que ele acabou de ouvir de Paulo, ele deve meditar. Muitas das vezes a palavra não acha guarida em nosso coração, porque nós não meditamos. Nós saímos aqui do culto, da congregação, vamos para a nossa casa, nós esquecemos aquilo que nós ouvimos. Nós não vamos meditando, ruminando a palavra. Às vezes você lê até 3 capítulos seguidos e fecha sua Bíblia, não medita. Medite, pense. Ele acabou de dar o exemplo do soldado, você então pensa, eu tenho agido como soldado, eu tenho tido foco como soldado? A meditação fica entre a leitura, o ouvir e a oração. Aquilo que você leu, aquilo que você ouviu,
você agora começa a meditar. Eu não tenho tido a mesma disciplina de um atleta. Então eu vou orar pedindo, Deus, me perdoa. Tenho falhado, eu não tenho tido foco, eu não tenho tido disciplina. Pai, como que eu faço agora para ter essa disciplina? Eu tenho que livrar disso, eu tenho que livrar daquilo. Medite, é isso que ele está falando. Medita nisso. Correr aqui, que eu estou avançando no horário, já peço perdão aos irmãos. E ele fala para ele também meditar em Cristo Jesus ressuscitado dos mortos. Tudo aquilo que Paulo falou até aqui é apontando para Cristo. É para ele servir a Cristo. É para ser zeloso com Cristo. Para ter o foco no nosso Rei que é Cristo. Para ter a disciplina como atleta para agradar a Cristo. O dono da colheita é Cristo. Tudo é Cristo, irmãos. E medite em Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Ele ressuscitou porque ele morreu. Ele padeceu, ele sofreu. Sim, o nosso rei teve suas costas rasgadas, a sua cabeça rasgada, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele era homem, por isso fala descendente de Davi, conforme esse evangelho, mas ele também é Deus, ele ressuscitou porque ele também é Deus. É ele que nós servimos, medite nele. Ele sofreu, é por ele que nós sofremos, é por isso que ele fala, pelo qual eu sofro e estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Todo o sofrimento, todo o trabalho duro em nosso ministério, em nossa carreira cristã, é por alguém que trabalhou duro por nós a ponto de dar sua vida. É por ele que nós trabalhamos, é por ele que Paulo fala que ele sofre injustamente como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Quantos morreram por causa dessa palavra? Milhares de cristãos foram mortos ao longo da história da igreja, mas a palavra de Deus permaneceu, mesmo ao longo de toda a história da igreja. Paulo ele estava preso, mas a verdade não estava presa, a palavra não estava presa, a palavra permanece para sempre. Nós devemos ralar por causa dessa palavra, nós devemos sofrer por causa dessa palavra. Ele fala, por isso tudo sofre por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Irmãos, nós devemos sofrer por causa daqueles que vão ouvir essa palavra. Como o hino diz, para que outros possam viver, vale a pena sofrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Nenhum sofrimento é em vão. Nada é em vão. Na Inglaterra, anos e anos atrás, 2 pessoas foram queimadas vivas por causa do Evangelho. E um irmão disse ao outro, enquanto a chama começou a acender, ele fala, aguente firme, meu irmão. Hoje está sendo acesa na Inglaterra uma chama, a qual jamais vai apagar. Anos mais tarde, houve um grande avivamento naquele país. Vale a pena sofrer por Cristo. E concluindo, ele fala, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. É uma promessa do Evangelho. É por causa disso que muitos morreram por causa de Cristo. Por causa dessa palavra que é digna de confiança. Nós morremos com Jesus, aquele que morreu por nós. Na teologia chama de união mística com Cristo. Lembra do seu batismo? O que ele mostra? Mostra que você morreu para esse mundo. Quando Cristo morreu, você morreu com Ele. E agora vocês vivem com Ele. Um cristão, na realidade, não morre, irmãos. Isso é que mantinha viva a fé de Paulo e de muitos que morreram. Fechar os olhos para esse mundo é promoção. É ir para Deus, mas nós esquecemos. O mundo atrapalha nós aqui. O mundo tira a nossa visão daqui. E nós esquecemos da glória celestial, da eternidade celestial que está prometida a nós. O morrer é lucro, o morrer é ganho. É isso que Paulo diz. Por isso, então, que nós devemos perseverar. Ele fala, se perseveramos com Ele também reinaremos. Nós reinaremos com Cristo, irmãos. Amém. Enquanto os que perseguem
eles vão sofrer condenação eterna. Se o negamos, ele também nos negará. Muitos comentaristas dizem aqui que era o que separava o joio do trigo. Aqueles que eram falsos profetas, aqueles que eram herege, quando a correia apertava, quando a perseguição apertava, eles negavam a Cristo. Então Cristo negava eles, porque eles não eram cristãos salvos. Mas, se nós somos infiéis, talvez nós pensávamos raciocinando na hora, ele é infiel. Não. Se nós somos infiéis, se nós falhamos, se nós pecamos, mesmo que nós deixamos a desejar em nosso ministério, Deus é fiel, irmãos. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Que promessa maravilhosa, irmãos, que Deus tem para nós. Aquele que prometeu que está conosco em nossa jornada aqui, em nosso ministério aqui, em tudo que nós fazemos aqui, ele é fiel para cumprir. Ele é Deus, ele não pode negar a si mesmo. Eu concluo esperando que, se Cristo não voltar, nós não sabemos a nossa partida, quando nós vamos partir, mas que nós possamos dizer como Paulo termina a sua carta, no capítulo 4, dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Irmãos, não tem nada melhor do que no final da sua vida, como Paulo pôde dizer, não tem nada aqui para me envergonhar, Timóteo. Você pode copiar o meu exemplo. Não tem nada aqui para servir de testemunho contra mim. Não porque eu fui uma pessoa impecável, mas eu não carreguei nenhuma pendência. Aquilo que eu falei com Barnabé, quando eu não quis levar João Marcos, eu resolvi com Barnabé. Você falha, resolve, não carregue pendências, confesse, para que você possa dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Amém. Peço perdão, irmãos, por passar do horário.